Flashes da F1 apresenta E se Ayrton Senna tivesse sobrevivido, spin-off 72 do GP da Inglaterra de 98 com o Senna. Fãs da F1, vamos a mais um spin-off da nossa mágica realidade paralela com o Senna no grid. Se você for novo por aqui e não estiver entendendo nada, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que relatam a minha imaginação de como poderia ter sido a carreira e a vida do Senna caso o Brazuca tivesse sobrevivido a Imola em 94. Muita água já rolou e o Brazuca já está na Ferrari, o que levou a um senhor efeito borboleta, que fez inclusive com que o Schumacher tivesse permanecido na Benetton até 1997 e ido para a McLaren em 1998 para fazer dupla com Mika Häkkinen. Para você ter acesso à playlist com todos os vídeos e spin-offs dessa realidade paralela, você pode clicar no link mostrado na quina superior direita. Esse link também está na descrição desse vídeo. Tudo bem, gente? O GP da Inglaterra de 98 paralelo, assim como o da vida real, seria especialíssimo por ser no mesmo dia da final da Copa de 1998, que nas duas realidades foi disputado por Brasil e França. Além disso, o Weather Forecast de Silverstone prometia uma corrida com tempo chuvoso durante ela inteira, e isso poderia ser muito promissor para o nosso querido Brazuca. Tá curioso para ver o que vem aqui nesse spin-off? Então mergulha na minha imaginação aqui comigo, sem antes, é claro, deixar de te pedir que se inscreva aqui no canal, dê joinha e ative o sininho das notificações caso sejas novo por aqui, e que considere se tornar membro do nosso canal, caso curta o conteúdo que postamos aqui. A meu ver, a modalidade que mais vale a pena para você em termos de custo-benefício é a de um membro fanático, em que você paga R$ 14,90 mensais para ter acesso a um conteúdo exclusivo muito interessante, sobretudo se você curte a nossa mágica realidade paralela. E só para dar um gostinho a você do nível de imersão desses vídeos exclusivos para membros fanáticos, vejam aqui um trechinho da coletiva de imprensa do GP imaginário anterior a este, com Schumacher falando sobre a corrida dele. I had a poor start, but managed to keep a good pace during the first stint and catch the Ferraris. However, unfortunately, the fuel pipe got stuck on my last pit stop and took more than 30 seconds to come back to the race. It is something that for sure we have to investigate why it happened and how we have to proceed to avoid this in the future. Agora sim, gente, vamos ao conteúdo desse spin-off específico, começando da forma habitual, ou seja, com a coletiva de imprensa do Senna pré-treino oficial do GP. Sobre a expectativa para a corrida, o Brazuca falou: a gente venceu a corrida passada, mas precisamos estar com o pé no chão e entender que não temos o melhor carro. Não somos favoritos à vitória hoje também, mas como a expectativa é de tempo chuvoso para amanhã, então tudo pode acontecer. E quem sabe a gente tenha um domingo feliz, tanto aqui quanto na Copa do Mundo. Ayrton, o Brasil está vivendo uma expectativa muito grande por causa da final da Copa de 98 amanhã. E inclusive no Brasil a gente está vivendo um dia um pouco diferente, com os brasileiros mais focados na Copa do que aqui na Fórmula 1. Qual a sua expectativa para a grande final da Copa? É muito compreensível que os brasileiros estejam mais focados na final da Copa do Mundo, porque o futebol tem dado muitas alegrias pra gente. E temos ótimas chances de vencermos novamente a Copa do Mundo. Eu e a Adriane recebemos um par de ingressos e iremos ver se dará para irmos a Saint-Denis para ver a final. Ir no meu helicóptero seria muito mais demorado e provavelmente não chegaríamos a tempo para ver o jogo. E assim conseguimos um voo que sai daqui de 1h da tarde e chega em Paris às 15h30. Como o jogo é às 21 horas de lá, indo de avião provavelmente conseguiremos chegar a tempo. Mas vamos focar aqui na corrida, que temos mais um fim de semana em que teremos que trabalhar para darmos continuidade ao nosso crescimento no campeonato. Nos treinos de Silverstone, mais uma primeira fila dominada pelas flechas de prata dos anos 90. Schumacher fez mais uma pole position, seguido por Mika completando a primeira fila e Senna largando da terceira posição. As esperanças do Brazuca residiam na imprevisibilidade que o tempo chuvoso poderia proporcionar no domingo. E na largada, Schumacher largou melhor e manteve a ponta, enquanto Mika perdeu a posição para Senna já na curva Copse. Nesse nosso GP imaginário, Schumacher e Senna permaneceram bem próximos nas 6 primeiras voltas. Na sexta volta, contudo, o Brazuca ultrapassou Schumi no final da reta do hangar e o alemão tentou retomar a posição no final da reta do vale, mas sem sucesso. Ayrton estava um pouco mais leve que Schumacher e iria parar na volta 19, enquanto o alemão pararia inicialmente na volta 23. Senna faria um segundo stint mais longo e mais pesado do que Schumi, e após as paradas Schumacher retomou o primeiro lugar, cerca de 6 segundos à frente de Ayrton.
Senna e Schumacher fizeram a segunda parada exatamente na mesma volta, a 40, e as posições se mantiveram, com uma diferença de 4 segundos de vantagem do alemão para Ayrton. Contudo, na volta 43, a chuva apertou muito e tanto Barrichello quanto Panis e Hakkinen rodaram, o que fez com que o safety car tivesse que entrar. Isso significava que a vantagem de Schumacher em relação a Senna seria eliminada e o Brazuca estaria bem perto dele para a relargada. Contudo, uma volta depois, Schumacher ultrapassou o retardatário Urs para pegar uma vantagem em relação a Ayrton e por isso teria que pagar futuramente uma punição de 10 segundos parado nos boxes. Apesar disso, na relargada, o retardatário Urs não dificultou e Senna retomou a segunda posição e no final do trecho do vale ultrapassou o alemão para não mais perder a liderança. Terceira vitória de Ayrton no campeonato, 77ª na carreira, e as coisas ainda ficaram melhores para o Brazuca quando Schumacher foi desclassificado da corrida por pagar a punição apenas no final da última volta, o que fez com que os 10 segundos de punição só fossem pagos após a bandeira quadriculada. A vitória de Ayrton, junto com a punição a Schumi, recolocava o Brazuca na liderança do campeonato, e aquele dia começava bem demais para Ayrton e para sua torcida. Logo após a coletiva, Adriani lhe esperava e os dois sairiam direto de lá para o aeroporto, rumo a Saint-Denis. Pessoal, embora todos saibamos o resultado daquela triste tarde em Saint-Denis, eu creio que seja muito mais interessante imaginarmos como teria sido um jogo Brasil e França em 98 sem a convulsão do Ronaldo. Tudo bem, gente? Aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, no momento em que a França pressionava o Brasil, o rival dá certo uma cabeçada após um escanteio e coloca o Brasil na frente, 1-0. A França vira o jogo para 2-1 e o primeiro tempo termina. Ronaldo Fenômeno empata aos 11 minutos do segundo tempo. E nos acréscimos aos 47 do segundo tempo, Denilson acertou um chute que bateu no travessão e entrou. 3-2 Brasil. Há 28 anos, em uma realidade paralela bem próxima a gente, mais um dia mágico para o Brasil. E essa cena que vocês estão vendo certamente é o que vocês queriam ter visto naquele dia. Mais do que qualquer outra coisa, pessoal. É isso aí, meus queridos internautas. Muito obrigado novamente por chegarem até aqui e até a próxima corrida imaginária.